Está no ar aqui na ON. Programa Papo de Sexta. Apresentação: Pastor Samuel da Cunha. Papo de sexta, você já sabe, toda sexta-feira o seu encontro é aqui comigo, das 11 ao meio-dia. É o Papo de Sexta, nova temporada, mas também novo horário. Lembrando que você pode acompanhar a programação da ON Web Rádio, o Papo de Sexta, também pelo YouTube. A gente está lá no YouTube, então você pode entrar no canal da ON Web Rádio no YouTube e você terá o prazer de nos acompanhar por lá, né? Na verdade, hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial e eu já quero dizer que vale a pena, hein? Vale a pena você também acompanhar lá pelo YouTube, tá bom? Combinado? Bom, também quero pedir a você uma gentileza, né? Se você ainda não segue a ON Web Rádio, segue a gente aí nas redes sociais, @ON Web Rádio Gospel, tá no Instagram, tá no Facebook, tem conteúdos também no Spotify, a gente tá lá no TikTok, hein? Você pode acompanhar também a programação no TikTok e agora, o Papo de Sexta lá no canal do YouTube, tá bom? Combinado? Bacana? Bom, hoje eu estou recebendo uma cantora, né? Ela é cantora, ela é ministra de música, ela também é psicanalista, olha que legal, hein? Psicanalista, né? Estou recebendo aqui hoje no programa Papo de Sexta, uma querida, né? Vanessa Carvalho. Seja muito, muito bem-vinda mesmo aí ao Papo de Sexta. E aí, tá tudo bem com você? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Graças a Deus, tudo bem. Muito Que animada. bom, que bacana. Pra gente aqui é uma alegria aqui, né? Você prestigiar a ON Web Rádio, né? Dar essa moral pra gente, vir aqui bater um papo gostoso nessa sexta-feira, né? O Papo de Sexta tem essa pegada descontraída, então você fica muito bem aí, muito à vontade, tá bom? Pra bater esse papo com a gente. Já quero agradecer a nossa querida Mônica, né? A Mônica da revista Show Gospel, a Mônica que nos apoia muito aqui na ON e faz essas conexões, né? Então, eu tô tendo o prazer, gente, de receber essa lindona. Olha como ela é linda, olha, tá vendo aí, né? E pra gente realmente é uma alegria, né? Saber que você já tem um ministério e que já tem um tempo servindo ao Senhor. E eu gostaria, Vanessa, de pedir a você a gentileza de compartilhar um pouquinho da tua história, né? O pessoal costuma brincar assim, você nasceu em berço evangélico, né, e tal. Não vou falar disso. Quero saber se a tua família, assim, já é uma família de tradição evangélica, né? Se você desde criança já caminha com o Senhor ou se você teve um encontro com Jesus, né, posteriormente. Conta um pouquinho pra gente. Então, Samuel, a minha família não eram, né, convertidos. Quando eu nasci, eu tinha 3 anos de idade, eles eram de outra religião. E abri uma igreja próxima à minha casa. E eu, muito curiosa, né, via várias crianças indo para o culto, cantando. Então, um dia minha mãe descuidou do portão aberto, então eu corri para a igreja para Que poder legal. ver o que estava acontecendo ali. A Então, curiosidade meu de pai e minha criança. mãe, sim, meu pai e minha mãe, eles foram praticamente obrigados a entrar na igreja Olha aí. para poder me buscar. Então, eles ficaram sem graça, porque eu estava sentada, minha mãe conta que eu estava sentada no banco da frente. Então, eles ficaram sem graças, né, de não ficar no culto. Então, ficaram assistindo meio que na marra Olha que o culto. legal. Quando acabou, eu fui para casa. Minha mãe conversou comigo e ela conta que me falou: Você não é de lá. Eu falei: Mas eu sou crente, agora eu sou crente, Ah! eu quero ficar indo. Ela falou que ficou muito brava Olha aí. e falou: Você não é crente nada. Então, eu É. comecei outras vezes com o intuito de cantar ali também, junto com as crianças. Pedi oportunidade para o pastor, e o pastor, muito sábio, perguntou: O que você quer cantar? Então, minha mãe conta que eu repeti aquilo que as crianças tinham acabado de cantar. Olha aí. Então, ele falou: Tudo bem, você pode cantar. Então, alguns irmãos começaram a evangelizar a minha casa. Que Meu benção. pai foi a primeira pessoa, né, que aceitou a Jesus. Depois de um tempo foi minha mãe, daí passou os meus tios, os meus avós. Eita Então, glória.
metade da família convertido. Tem Que alguns benção. ainda que nós estamos orando. Olha, é bacana isso que você está falando, porque o Senhor já te chamou para missões desde criança, Vanessa, né? Sim, sim. É É muito legal. um, A gente sabe, né? é algo muito gratificante É, de Deus. contar essa parte do testemunho, é algo que eu gosto bastante. Então, de vez em quando, semana passada mesmo, é, minha mãe estava contando algo e tal, eu falei, agradeçam a Deus e a mim, hein? Senão vocês estão no caminho errado. Isso mesmo, isso mesmo. É bem legal, né, saber assim como que o nosso Deus, ele quando quer alcançar, né, uma família, quer alcançar alguém, né, ele faz coisas extraordinárias, né? Você vê uma escapulida que a criança deu já estava lá no culto e foi a responsável aí, né, por atrair toda a família e é muito bacana isso, ver que o Senhor veio com graça sobre vocês, né? E você está aí servindo a Ele. E você também tem uma história com missão, né, transcultural. Você já esteve fora do Brasil um tempo, é isso? Sim, eu fiz uma turnê na Europa, em 2021. Depois também o ano passado nós retornamos, né? Eu juntamente com meu esposo, em 2023. E também tive o privilégio de cantar em Angola, na Olha que África, legal. que para mim isso é extraordinário, falar que eu estive em Angola. É, é um povo muito com muita adoração, É, sabe? Só quem já esteve na África, vendo os vídeos, dá para a gente ter uma noção. Mas quando você está lá, é totalmente diferente. Quando nós chegamos, fomos recepcionados, né? Eles têm todo um protocolo para poder recepcionar as pessoas que chegam de fora. Várias pessoas vão abrindo, tipo assim, um corredor e você vai passando por aquele corredor e eles vão anunciando, a cantora chegou juntamente com que seu legal. esposo e tal. E daí todos eles começam a dançar, fazendo uma Olha, dança que e te benção. envolve também no meio daquela dança. Eu dancei também, mesmo sem saber, Ah, me convidaram ali. Então, tipo, é algo muito gratificante mesmo. E quando nós chegamos na igreja, a igreja, as pessoas ali, mesmo eles não tendo condição financeira, eles se arrumam muito para poder ir no culto. olha, Então é igual a gente vê mesmo em filmes, em alguns vídeos no YouTube, todas as irmãs muito bonitas, coloridas, sabe? Com aqueles panos, aqueles lenços assim na cabeça, umas roupas muito bonitas e tal. E quando você chega, que elas te cumprimentam, a paz, pegam assim na sua mão, você já sente a presença de Deus. olha que Então foi benção. algo muito diferente para mim, porque eu nunca tinha sentido a presença de Deus tão forte Olha, quando alguém fala a paz do Senhor. Então eu já entrei, já tipo, meu Deus, o que que eu espero desse culto olha hoje? aí. Então eu chorei no início até o final do culto, foi muito lindo. E eu estou ansiosa para voltar para a África. Todos os Olha. dias eu falo, Senhor, me leva lá de volta. Eu compartilho com você um pouco disso, né? Porque eu estive na África em 2010, acho que foi que eu estive na África, né? E só que eu estive na África do Sul e depois no Zimbábue, né? E foi assim uma experiência no Zimbábue muito muito interessante, porque aqui no Brasil a gente está tendo assim uma situação de os cultos não podem demorar muito, né? Depois da pandemia, agora os cultos não podem estender muito, que os irmãos acostumaram meio que com a pandemia, né? Aqueles cultos ali de 50 minutos, uma hora, e hoje a gente está enfrentando uma certa dificuldade aí com relação a horário nos cultos. E nós, pastores, né, temos que entender isso e estamos trabalhando nessa questão. Mas o culto que eu fiquei lá no Zimbábue, numa tenda, né, durou mais de 4 horas, Vanessa. Nossa, E o povo não vai embora não, tava lá como você falou, né, muito animado, dançando, louvando, adorando, né. São culturas sim. diferentes, mas a gente vê assim essa vontade, né, de adorar, de estar na presença de Deus. Precisamos começar a ter cultos pelo menos de umas 3 horas aqui no Brasil, né? Vamos ver se a gente melhora.
Para você, essa experiência então foi muito marcante? Nossa, muito marcante. Teve uma profecia quando eu tinha 7 anos, me falando que eu iria nas nações e que eu iria especificamente na África. Olha aí. Então, quando deu certo, né? Foi uma indicação de uma cantora Aline Miranda. Ela esteve em Angola, na África, e fez essa indicação para que eu estivesse lá. Então, quando ela me falou, amiga, você também vai e tal. Eita! Eu falei, amém, mas Glória a tipo Deus. assim, amém. Não aquele, uau, amém. É, é. Depois deu certo, de eu estar lá. Então, para mim, foi uma realização mesmo. É, Eu o acredito que foi até cumprimento, hoje a maior cumprimento, né, realização do Vanessa? meu ministério. Cumprimento de uma palavra, né? Como Deus é fiel, né? Você recebendo uma palavra dele com 7 anos, né? E o Senhor realizando esses sonhos e com certeza continuará te usando. Você vai para a África de novo, você vai ver. Daqui a pouquinho chega convite aí novamente, né? Amém. Nós Vanessa, estamos ansiosos por isso. Eu amém. já tenho os looks, né? Que É, eles lá nos presentearam. Então, me deram as roupas olha que muito bonitas legal. delas e Aí, ó. tal. Teve alguns cultos de missões aqui na minha igreja que eu usei as roupas. Olha aí. Ah, então Muito bacana. é profético, amém? E a gente tem que Amém, realmente, né, pastor. crer que o Senhor está agindo. Vanessa, você, assim, já canta, né, desde de muito cedo, assim, você disse que com 7 anos estava ali na igreja, já estava adorando ao Senhor, mas como criança. E quando foi que, de repente, você entendeu que Deus tinha um chamado, um ministério para você nessa área da adoração, que é uma área tão importante, tão impactante? Desde criança, né? Eu sempre canto e meu pai ele me levava em várias rádios para poder cantar, para poder pregar. Que na época quando eu era criança eu pregava, não prego Ah, mais. é? Por quê? Tem que pregar aí. Mas na época quando eu era criança eu amava, né? Então eu pregava nas rádios. Então meu pai me levava de bicicleta, eu lembro que a gente ia em vários lugares, né? Várias rádios e tal. Ali pela minha região, né? Eu morava na época em Campinas, hoje eu sou de Sumaré, que é do ladinho de Campinas, somos vizinhos ali, e eu ia bastante com meu pai. Então, sempre eles compravam aquelas fitas, né? Lado A, lado B, tinha fita na época. Nossa, tô dando antigas, hein? Na Então, minha tinha o comprava, LP né? ainda, na minha época era o LP ainda, mas tá tudo bem. Então tinha a fita lá do A, lá do B, então vinha com os playbacks, então eu sempre sonhava em gravar também, Olha né? aí. Depois veio a questão dos CDs e a gente começou a comprar bastante CD. Então a gente já sabia que uma hora eu gravaria, mas não sabia quando seria, Tá. por questões financeiras mesmo. E depois meu pai teve uma condição um pouco melhor e falou: Olha, nós vamos gravar o seu CD. Então ele chegou em casa um dia e falou que a gente ia gravar. Eu fiquei super animada e perguntei para minha mãe quando. Minha mãe falou: a semana que vem a gente já vai começar a Olha, organizar as coisas. que bacana. Então nós começamos a organizar, eu tinha 18 anos. Olha aí. Nós começamos a organizar para gravar o primeiro CD. E naquela época, eu estava contando esses dias, né, ouvindo os CDs, colocando e comentando com meus irmãos e com meu esposo, falando para ele como que era. Um compositor, por exemplo, não mandava pelo WhatsApp, porque não existia o WhatsApp, as músicas. Eles vinham na casa para a pessoa ouvir a música. Olha aí. Então era bem diferente. Eu lembro que eu tinha um sonho de pegar canções do compositor Edmar Santana, e eu liguei para ele, né? Fui num orelhão, liguei para ele e falei para ele como que fazia para comprar alguma música dele. Ele falou: de que região você é? Eu falei: Campinas. Ele falou: olha, semana que vem eu estarei em Campinas, me passa o seu endereço que eu Olha. estarei aí. E daí eu fiquei super animada e contei, né, pro meu pai. Meu pai falou: imagina, compositor famoso vai vir aqui, não vai Olha vir aí. nada. Eu falei: vai, pai, ele falou que vem. Então a gente ficou esperando o dia todo
Como ele tinha ido em vários lugares, deu 11 horas da noite, nada dele Olha, meu chegar. Deus. E daí eu fiquei super triste. E meu pai falou: Eu te falei, Vanessa, que ele não ia vir e tal. Você precisa ouvir mais o pai, não sei o que, É, não sei o que. Depois, o telefone de casa tocou, né? E a gente foi correndo atender. Ele falou: Oi, tô aqui na rodoviária de Campinas, tem como vir me buscar? olha aí. Então a Falou, gente chegou tá, em casa, era uma meia-noite e meia, mais ou menos. olha A gente aí. passou a madrugada ouvindo hinos. Que coisa Meu primo, né, linda. que morava do lado de casa, foi para poder buscar, né, ele. Então a gente passou a madrugada ouvindo hinos. Então teve aquela escolha de repertório. Que Depois também legal. ele apresentou o estúdio de gravações. Então Olha, foi com 19 anos é, que eu gravei o primeiro CD. primeiro Mas CD. referente ao chamado, eu sempre soube que tinha esse chamado, né, para o louvor, para o ministério, mas estava aguardando a oportunidade. Então a oportunidade chegou com 18 e nós conseguimos, né, concluir tudo quando eu já tinha feito 19 anos. Olha aí que bênção. E você é uma mulher de fé, então, porque você falou pro pai, ó, ele vem, eu creio que ele vem. 11 horas da noite eu tô esperando. Já fica a dica para você que tá com pressa, que tá nos ouvindo, né? Ó, não tenha pressa, só tenha fé. Creia, né, que o Senhor vai com certeza fazer a obra dele na sua vida. E eu também pude assim conhecer um pouquinho da tua história, né? O pessoal manda pra gente aqui, não faz fofoca não, ele só manda as informações mesmo, tá bom? Mas que você tem também, né, um ministério marcado mesmo pela fé e por milagres, né? Inclusive na tua vida, alguns momentos desafiadores, né? Às vezes o pessoal nos vê, nos ouve, né Vanessa? E às vezes pensam que a gente não tem desafios na vida, que a gente não enfrenta, né, as lutas que são comuns a todos nós, né? E eu vi que aconteceram assim algumas situações e quase que eu falei assim com a produção, vou pedir para a Vanessa falar só dos testemunhos, porque esses testemunhos aqui são extraordinários, o mover de Deus na tua vida, na área da saúde, né? Te livrando também, né? de situações difíceis. Me fala uma coisa, esse tipo de experiência aqui, né? Também é algo assim que a gente, além de ficar impactado, né? Também é motivo para estar adorando ao Senhor ainda mais, né, Vanessa? Sim, sim. Foram várias situações, né? Quando eu gravei esse primeiro CD, eu era uma menina, então, tipo, eu enxergava só as flores, eu não conhecia os espinhos, Sim, sim. né? E é a questão de uma gravação, que é diferente, por exemplo, as pessoas que louvam sem ter gravado e as pessoas que louvam cantando as suas próprias músicas, Tá. né? É totalmente diferente. É uma responsabilidade bem maior. É um ministério que você precisa divulgar, porque as músicas de outras pessoas, tipo as pessoas que já estão em evidências, todas as pessoas gostam daquelas músicas. Tá. Naquela época, as pessoas ouviam muito Rose Nascimento. Então, por exemplo, as músicas da Rose Nascimento são lindas. Então, aonde a gente chegasse e cantasse aquelas músicas, as pessoas começavam a adorar, começavam a cantar junto. Então, é diferente de quando a gente tem algo nosso e Sim, ninguém sim, conhece. E a sim. gente precisa começar a divulgar. Porque com certeza aconteceu isso com a Rose, aconteceu isso com os Sim, com outros cantores certeza, que com também ficaram certeza. em evidência. Eles também tiveram que divulgar as músicas para aquelas músicas se tornarem conhecidas. Então, eu não entendia muito o que eu imaginava na minha mente. Que quando eu começasse a cantar, todo mundo ia dar super o apoio, todas as pessoas iam começar a comprar CDs, colocando nas igrejas para cantar, e foi totalmente diferente. Eu encontrei várias barreiras, né, e várias dificuldades que existiam naquela época, que hoje, claro, com a tecnologia, ficou bem mais fácil. Não precisa, por exemplo, eu ir numa igreja levar um CD para a pessoa me ouvir. Hoje a pessoa consegue me ouvir de qualquer lugar do mundo, Sim, pelo sim. Spotify, pelo YouTube. Então as coisas, graças a Deus, modernizaram, mudaram, Nessa, né? Mas naquela nessa época parte, né?
conseguiu chegar até o local, né? Sim. Então, para as pessoas conseguirem me ouvir, eu tinha que levar o CD até aquele local. Então, nós mandávamos, né, 10, 15 CDs para as igrejas vender. Então, era bem difícil, sabe, as pessoas comprarem, porque as pessoas não conheciam. Então, eu pensei, olha, eu acho que não é isso bem que eu quero. Olha aí. Então, eu cheguei em casa e comentei com a minha mãe. Falei, mãe, eu não quero mais cantar. Olha, você Ela chegou a falou, como falar assim? isso. Do que você tá falando? Olha só. Eu cheguei e falei, né? Não vai dar mais, eu não quero mais cantar. Ela falou, não, Vanessa, você tem que continuar assim, nós fizemos um investimento, é algo que você sempre quis. Eu falei, eu não quero. Então, uma amiga me chamou para ir numa igreja, né? Em outra cidade. Então, eu fui com ela. Falei, lá ninguém me conhece, então eu vou, não vou cantar mesmo, vou ficar na minha. Cheguei e tinha uma pastora que estava dirigindo o culto, todo momento ela olhava para mim. Eu Olha aí. abaixava a cabeça, quando eu olhava, ela estava me olhando. Até que ela veio na minha direção e falou: jovem, vai acontecer 3 coisas na sua vida. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, Olha. mas eu, Senhor, estarei contigo. Você vai receber um presente muito especial e você também vai para uma viagem, para um lugar onde você deseja ir muito. Quando acabou o culto, eu olhei para minha amiga e falei para ela: a parte da viagem ela acertou. E a parte do presente também. Agora, aqui vale da sombra da morte nada. Imagina, como que vai acontecer isso? Cheguei em casa, né? E falei isso para minha mãe e para o meu pai. Quando eu contei isso para minha mãe ficou assustada e falou: Vanessa, vamos orar e tal. Eu falei: orar nada, mãe. A pastora falou coisa, entendeu? Que nem existe e tal. Vai acontecer como isso? Minha mãe falou: vamos orar e tal, mas só ela orou. Tá. Eu não orei. Tá. Eu fiquei ouvindo ela falando e tal. E eu tava naquela fase rebelde, né? Sim. Não tava querendo dar ouvido. Então, depois de uns 15 dias, um pastor amigo nosso me ligou e falou: Vanessa, lembra que você queria ir para o Rio de Janeiro? Eu enviei o seu CD para lá e nós vamos pregar lá, então você também foi convidada para cantar. Então, leva seus CDs para vender e tal, não sei o quê. Eu falei: não, pastor, é que eu não estou cantando mais. E daí, ele deu risada a hora que eu falei isso e falou assim: ah, você gosta de brincadeira, hein? Eu falei: não, pastor, eu tô falando sério. Eu não estou cantando mais, então vai ter como eu ir. E daí ele ficou bravo. Falou assim: claro que não. Eu já dei a minha palavra, então você vai. Você cantando ou não cantando, você vai. Eu falei para ele: tá bom então. Daí fui, falei para minha mãe, né, que a gente iria para lá. No Rio de Janeiro foi tudo tranquilo. Nós fomos para o Rio de Janeiro. Quando nós estávamos voltando de frente da rodoviária do Rio, o pastor perguntou: Vanessa, você quer voltar para sua casa? Porque eu vou ter que ir para o Espírito Santo. Eu falei: não, pastor, eu vou com vocês que eu conheço mais lugares. Então liguei para minha mãe avisando: mãe, a gente não vai chegar, né, agora, nós vamos para o Espírito Santo. Daí minha mãe falou assim: Vanessa, fala para o pastor não dirigir à noite. Avisa para o pastor. Eu falei: tá bom. Desliguei o telefone e não falei nada disso pro pastor. Você não comentou nada que a Eu sua só mãe... ouvia ele falando. Olha aí. E pensei: ai, que bobeira, não vou falar isso. Então eu não falei nada pro pastor. Nós fomos para o Espírito Santo. Quando nós estávamos voltando, eu estava sentada no banco da frente, as irmãs estavam atrás, porque eu estava tirando foto. Eu tinha comprado aquela máquina de foto, uma rosinha, sabe? Que estava na moda na época, então estava tirando foto, toda hora tirando foto. E o pastor falou: Vanessa, eu quero que você faça a troca de lugar. Ele parou o carro. Tá. Nós estávamos chegando próximo à BR-381 e falou: eu quero que você faça a troca de lugar. Então a irmã, né, foi para frente e eu fui para trás. E eu perguntei para ele: por que, pastor, eu vou ter que trocar de lugar? Ele falou: Vanessa, eu não sei. É para você trocar de lugar. Olha então eu fui para trás, muito brava, e falei: aqui não dá para eu ficar tirando fotos. Falei para ele. Ele falou assim: tá bom, Vanessa, mas é para você ficar atrás. Eu falei: olha, como vai ser a última vez minha mesmo que eu vou vir com vocês, como eu não vou cantar mais mesmo, né? Então tudo bem. E daí ele falou: tá ok. Bateu a porta do carro, a irmã trocou de lugar comigo e a gente seguiu viagem. 15 minutos depois, veio um carro na contramão e bateu de frente com o nosso carro. Meu Deus. A irmã que trocou de lugar comigo, a irmã faleceu na hora. Vanessa. Então, pensa, você tá dentro do carro, você não consegue se mexer.
E eu lembro que na hora que aconteceu isso, parecia como se fosse um sonho, sabe? Não entendia muito o que tinha acontecido. Eu lembro que a cabeça do pastor abriu de fora a fora, então Puxa, esguichava sangue. meu Deus. Eu lembro que eu perguntei assim, Pastor Anthony, e agora? O que vai acontecer? E ele falou muito baixinho assim, Vanessa, Deus vai enviar anjos aqui para nos socorrer e nos guardar. Daí eu falei, pastor, e agora? Perguntei para ele de novo. Ele falou, Vanessa, né? E falou firme, com um tom firme, só que baixo. Vanessa, Deus vai enviar anjos aqui para nos socorrer. E eu fiquei quieta, e daí ficou aquele silêncio também dentro do Sim, carro. sim. Ninguém falava nada. Eu pensei, será que eu tô sonhando? Eu tô acordada? Eu não sabia bem o que estava acontecendo. E daí chegou mesmo 2 jovens, tirou a gente dentro do carro. Quando nós chegamos no hospital, começaram a atender todas as pessoas. E ninguém me atendia, parecia tipo assim, que eu estava invisível. Tá. E eu estava sentindo muita dor. E eu comecei a pensar no que a pastora tinha falado. Daí eu falei, meu Deus, peraí, a viagem já aconteceu. Então, tipo, o Vale da Sombra da Morte deve ser esse negócio que tá acontecendo tudo aqui. Olha aí. Então, comecei já a sentir medo. Então, esse medo fez com que eu começasse a pensar, com que eu começasse a orar. E naquele momento eu fiz um voto com Deus, sabe? Se ele me tirasse dali com vida, eu iria ser uma Vanessa diferente. Oh, Onde eu Deus. fosse, eu contaria o que Deus fez na minha vida. Então, eu lembro que eu cantei, que eu orei ali. Então, veio o enfermeiro, né? Me levou para fazer os exames. E era 3 horas de viagem para chegar aonde tinha o exame. Então, nós fomos fazer uma tomografia. Chegando lá, eles me deram sedativo e tal. Quando chegou lá, o médico perguntou: ela tá dormindo? Perguntou para a enfermeira. Eu não estava dormindo, só estava com o olho fechado. Tá. A enfermeira falou, tá, ela tá com sedativo. Ele falou, nossa, daqui pra frente essa mocinha vai precisar de muita sorte. Daí a enfermeira perguntou, por quê, doutor? Ele falou, porque ela fraturou a coluna cervical Meu Deus. e a vértebra que atingiu, né, chegou a atingir a medula, então ela não vai andar mais, ficou tetraplégica. Você ouviu tudo isso? Eu ouvi tudo isso. Então, quando eu ouvi, foi tipo assim, parece que, como eu estava com sedativo, parecia que eles estavam falando sobre mim, mas eu não tinha a reação de, tipo, ficar desesperada, Tá. nada disso. Entendi. Eu fiquei pensando, tipo assim, o que será que é cervical? Fraturou cervical? Mas peraí, tetraplégico? Eu falei, então a pessoa vai mexer só o pescoço. Fiquei, tipo, pensando assim, desesperada. Comecei a ficar em desespero e tal. Daí, eu lembro que passou uma senhora assim no corredor, viu que eu estava chorando, foi lá e falou, filha, se apegue com Deus, Deus vai te ajudar e tal. Pessoas assim que eu não conheço, não sei quem é. Então, depois, né, de 12 horas que a minha mãe chegou até lá. Minha mãe falou que quando ela recebeu a notícia, ela já estava muito angustiada à noite. Olha Meu aí. pai trabalhava à noite, então de manhã, quando ele chegou, minha mãe contou para ele assim, eu tô muito angustiada, aconteceu algum problema com a Vanessa. Meu pai falou, não aconteceu problema nenhum. Eles ainda não tinham informação nenhuma, Vanessa, ainda? Não. Olha aí. Minha mãe falou que passou a noite angustiada e falou, aconteceu algum problema e eu tô ligando no celular dela e ninguém atende. Meu pai falou, deve estar fora de área porque estão na estrada, daqui a pouco estão em casa. Minha mãe falou que sentia muita angústia, nisso o telefone tocou. O telefone tocou, foi ela que atendeu. E eles já falaram que era do hospital. Então, meu Deus. irmão, né? Minha mãe ficou muito apavorada. Meu irmão teve que pegar o telefone e perguntou, mas em qual cidade? Daí eles falaram, Itabira, Minas Gerais. Daí minha mãe falou que foi um choque, que, tipo, meu Deus, estão em Minas. E na hora ela não lembrou, tipo, existe avião. A única coisa que ela fez foi pegar a bolsa e já entraram dentro do carro, né? Chamaram meu primo, que morava ao lado, e já foram pro hospital. Então foram 12 horas, né, de viagens para eles chegarem até lá. Deram mais de 12 horas porque ficaram perdidos e tal. Sim. Então, quando chegaram, eu contei para minha mãe. Minha mãe chegou ali em muita aflição, sem saber se eu estava viva, sem saber o que tinha acontecido. Então, eu contei para ela o que tinha acontecido. Ela saiu e foi conversar com o assistente social. O assistente social falou sim, ela fraturou a coluna cervical e o diagnóstico é tetraplegia, sua filha não vai andar mais.
Então minha mãe ficou muito desesperada, começou a orar e avisou para o pastor, né? Meu pastor, na época. Então ele levantou o campo de Sumaré para poder orar. Então eles fizeram um relógio de oração. Olha aí. Todas as pessoas sabiam que o diagnóstico teria sido de tetraplegia. Na época eu não conhecia o meu esposo era de outra congregação, só que ele ficou sabendo. E ele falou que ele sabia quem eu era, mas eu não conhecia. Ele falou: Nossa, coitada, ficou tetraplégica e tal. Então, tipo assim, a notícia se espalhou, Sim, avisando sim. mesmo que eu teria ficado tetraplégica. Então, depois de muita oração, para você ter a noção, não tinha como eu sair do hospital sem ser por helicóptero. Eu queria ser transferida, né? Porque lá não tinha recursos Tá. para minha cidade, mas seria só por helicóptero. O pastor presidente na época falou que ele pagaria, né? A igreja pagaria o helicóptero. E eu lembro que ligaram para avisar para minha mãe e minha mãe falou que não, que a gente sairia de lá de ambulância, porque ela já tinha orado e daria tudo certo. Então eu Glória a lembro Deus. que eu fiquei brava com a minha mãe Você no hospital. ficou brava? Eu fiquei brava. Eu falei: o quê? A igreja tá querendo pagar o helicóptero para eu sair daqui. Você tá esperando um milagre de ambulância? Eu vou morrer aqui. Você não está entendendo, minha mãe. Quem não está entendendo é você, Vanessa. Olha aí. Esse valor é muito alto para a igreja pagar e você vai embora de ambulância. Eu falei: eu não vou embora de ambulância, mãe. Eu vou morrer. E minha mãe falou: você não vai, porque Deus falou que você ia passar pelo vale, né? E você tá passando. É. Então você E não ele vai falou que morrer. você ia passar, né, Vanessa? Não ia ficar no vale, né? Ia passar pelo vale, né? Nessa hora que você está no desespero, eu com Ah, dor, eu sem recurso, imagino. sem nada, eu queria ir embora. Então, tipo É, assim, para mim o milagre já tinha acontecido, tinha conseguido o valor para eu ir embora, né, de helicóptero. sim. Então, a minha mãe orou e eu lembro que a assistente social veio conversar com ela e falou assim: Olha, o diretor do hospital vai passar por aqui hoje e a senhora conversa com ele, né? Porque a senhora já teve possibilidade de ir embora, mas não quer ir, etc e tal. Então, o diretor do hospital passou. Quando o diretor chegou na porta do quarto, ele abriu e olhou para minha mãe e falou: A paz do Senhor, irmã. Só que Ó. minha mãe não sabia que ele era o diretor. Minha mãe cumprimentou a paz, né? Porque lá estava indo alguns irmãos, inclusive da Igreja Batista, nos auxiliaram muito lá em Minas. Então minha mãe pensou que fosse mais um dos irmãos que estavam indo. Ele falou, minha mãe respondeu, ele falou: Eu sou o diretor aqui do hospital. A senhora gostaria de falar comigo? Daí minha Olha. mãe deu um sorriso para ele e falou: Oh, glória a Deus. Sim, irmão. Ele falou: Pode me falar o que está acontecendo? Minha mãe falou: Como você pode ver, a Vanessa está com diagnóstico, né? Ele falou: Sim, é um risco muito grande ela sair daqui de ambulância, mas pela fé da senhora, eu vou liberar. Olha aí. Então, mas a única exigência que eu tenho é que seja uma ambulância UTI, que venha médicos e enfermeiros buscarem ela. Minha mãe falou: Tudo bem. Então, a minha igreja providenciou, né, a ambulância UTI. Então, eles chegaram e eu vim para minha cidade. Quando nós chegamos na minha cidade, fomos recepcionados por uma enfermeira. Quando a enfermeira abriu assim a porta da ambulância para nos receber, a enfermeira olhou para mim, olhou para minha mãe e Deus tomou ela ali em línguas, né? E ela começou a Glória a falar Deus. que eu iria andar sim, que ele tinha ouvido o nosso clamor, né? Mas era para eu não esquecer de onde eu passar, eu contar o testemunho. Então eu fiquei Ei. muito feliz. O médico, ele estava do lado, o médico ficou parado esperando ela terminar. Quando ela terminou de falar, ele falou: Vanessa, seja bem-vinda à sua cidade. Vamos agora já fazer um novo exame. Fomos fazer tomografia e o médico era muito sorridente. E eu lembro que ele falou assim: Olha, para você ver, a máquina de Minas estava errada. Olha aí. Lá estava falando que você não ia andar mais. Aqui falta um espacinho de uma agulha. Então pode ser que você vai andar. E Olha. minha mãe falou: Pode ser não, doutor. Nós já temos certeza absoluta que a Glória a Vanessa vai andar, Deus. né? Que Então, bênção. eu vim para casa e começou todo um processo, né? Os irmãos visitando, orando. E eu fui voltando os movimentos, fui começando a andar aos poucos.
né? E foi todo um processo, mas foi um processo de grande vitória. Então, onde eu vou, Quanto tempo, eu Vanessa, conto mais ou esse menos? testemunho. Quanto tempo mais ou menos demorou assim para você voltar a andar? Foi um período muito longo? Não, foi um período bem rápido. Eu lembro que a minha amiga, ela iria se casar em novembro, dezembro, né? Acho que era dezembro. E o acidente foi no dia 11 de setembro de 2009. E quando foi no casamento dela, eu já estava andando. Glória a Eu Deus. estava ainda usando aquele colar cervical, Tá. né? Mas no casamento dela eu já estava andando. Então eu já apareci perto das pessoas e tal, já andando já. Então foi tipo um período bem rápido. Eu lembro que eu fiz fisioterapia, tipo, eu acho que umas 5 vezes, porque eu não conseguia fazer a físio. Eu estava muito fraca, então quando eu chegava, eles colocavam eu de pé, falava que era para fazer alguns exercícios, eu desmaiava porque eu estava muito fraca. Ah, Então, tipo, entendo. aquele dia eu não tinha físio. Tá. Então, se eu conseguir fazer 4, 5 vezes completo, foi muito. E hoje você está aí, né? Firme, forte Graças e a Deus. servindo ao Senhor. E eu fico feliz, né? Porque, como o senhor disse, por onde você passar conta o testemunho, eu nem sabia que tinha essa extensão toda. E você está contando aqui na Web Rádio. Olha que bacana isso, né? Fico muito, muito feliz e muito grato também por você compartilhar. E aí então, depois desse vale, né? Vamos dar um glória a Deus, né? Passou o vale, né? Ufa, a Vanessa respirou e pensou: agora é só vitória, a Agora outra é foi só. embora. Vamos cantar aquela canção, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, né? Mas, e aí então você. Mas passou, fiquei um período na vitória, sabe? Não foi só tipo provas, não. Foi um período bom. Glória a Deus. E aí então, depois dessa experiência tão forte, né? Aí você entendeu que não poderia parar com o ministério na área musical. Sim, sim, eu entendi, continuei cantando. Daí nasceu uma adoradora, diferente de cantar. Sim, sim, sim. Eu lembro que tem um amigo, ele sempre ia com a esposa dele em alguns lugares pregar antes do acidente, e falava assim: Vanessa, quando você tiver oportunidade, você conta alguma coisa antes de você cantar, não pega só o microfone e começa a cantar, não. E eu lembro que eu falei assim: Joabe, o dia que eu tiver alguma coisa para contar, eu conto. Eu não tenho nada para falar, eu vou falar o quê? Depois do acidente, ele foi em casa me visitar com a esposa dele e falou assim: e aí, você já tem alguma coisa para contar? Eu falei: sai daqui. Fala pra ele, agora vai ser um culto do testemunho. E no final eu canto. Sim, eu falei agora para ele: olha, já tá bom, entendeu? Amém, glória a Deus, já tá bom, né? Ai, lindo. Então, depois disso, às vezes, quando eu era adolescente, eu passava mal, mas a gente não entendia o porquê e tal. E teve um dia que eu comecei a passar muito mal, né? Sentindo fraqueza e tal. E a gente não entendia. E daí eu estava assistindo o Globo Repórter. Daí passou, agora vocês vão conhecer a história de uma mulher de 30 anos que não come nada com sabor doce. E ela quer saber o que que é. E eu assustei, porque desde bebê eu nunca sorvete, bala, refrigerante, nenhuma fruta, nada. Então, tipo, todo mundo achava estranho, tinha ido em vários especialistas, eles falavam que era um gosto. Até então eu também Tá, achava você que era um também gosto. achava. Então, eu fiquei paralisada na frente da TV. E daí eles começaram, né, a falar o que poderiam ser, fizeram exames e falaram que era uma doença rara chamada frutosemia. Faz com que a pessoa tenha aversão aos sabores doces. E Olha. quando não tratado, pode desencadear outras doenças. Então fizeram vários exames na moça e tal. Eu fiquei desesperada e falei: mãe, vou ter que procurar. Minha mãe: meu Deus, então é isso que você tem e tal. Então procurei um médico. O médico fez os exames e falou: olha, realmente você tem mesmo a doença, frutosemia. Então você nasceu com a doença, mas eu não sabia que era doença, achava que era um gosto. Sim. Não foi por falta de médicos, porque minha mãe falou que desde bebê ela me levava, eles falavam: o que que tem? Ela não quer comer, não come. Ninguém é Tá. obrigado a querer comer frutas. Então, eles fizeram outro exame,
né? Porque eu falei que estava muito fraca, sempre desmaiava e tal. Contei a questão também do acidente, mas falei que antes do acidente eu já desmaiava, Tá. então ninguém sabia o que que era. Daí ele falou: olha, é exatamente por causa da doença, então você precisa tomar todos os dias vitamina C, né? E evitar comer coisas que têm doce. Por exemplo, na bolacha, água e sal, ela contém açúcar, não é para você comer. Presunto, tomate, não é para comer. Olha que coisa. Então, resumindo, eu já não comia nada, fiquei quase sem nada de novo. Então, tipo, era algo bem chato. Então, eles fizeram o exame e viram que eu estava com cirrose hepática, Meu Deus. cirrose não alcoólica, Por conta né? Que dessa deu questão aí. exatamente por causa da doença. Tá. Então, nós ficamos bem apavorados. Ele falou que estava num estágio grave já e que teria que fazer um transplante de fígado para que eu tivesse uma qualidade de vida normal. Nessa época, eu tinha acabado de conhecer meu esposo. Eu estava namorando com ele. Fazia tipo assim, 3 semanas. Então, quando eu fiquei sabendo desse diagnóstico, eu falei: ixi, vou terminar esse namoro. Porque não vai ter como. Como que. Agora eu vou ter que fazer transplante, tratamentos, não tem lógica. Então, eu cheguei nele e falei para ele: olha, eu não quero mais namorar com você, não vai ter jeito e tal. Eu não falei, na verdade, eu escrevi uma carta falando. Olha aí. Então, ele chegou em casa, né, e falou pra mim: não, eu não aceito isso não, eu vou ficar com você até o final. Olha Vai aí. dar certo e tal, você vai fazer o tratamento. Enfim, comecei a fazer mesmo uns tratamentos antes da questão do transplante, mas o tratamento não deu certo. Então, os médicos falaram que eu teria que fazer o transplante mesmo. E eu fiquei bem chateada. E teve um dia que eu estava muito mal, meu pai chegou em casa e falou assim: Vanessa, eu estava assistindo, né, que ele trabalhava à noite, estava assistindo um programa de madrugada de um pastor aqui perto. Ele orou por várias pessoas, as pessoas foram curadas. Olha Daí aí. eu falei para ele: eu não quero ir em nada. Falei para ele: a gente não tem dinheiro. Daí ele Eu, riu e eu, falou: não eu, tem tô nada a ver eu comigo. tô percebendo que você é brava, Vanessa. Não tenho certeza, mas tô Eu percebendo. sou, eu sou mesmo. É uma mistura de Nordeste, sabe? Meu pai é nordestino, minha mãe paranaense. Então, Eita, virou aí. aquela mistura. Meu avô baiano, meu Deus. E E aí eu você foi ou paulista. não foi? Então, eu falei pro meu pai que eu não queria ir, mas teve um dia que eu estava muito mal. Então, nesse dia eu decidi ir. Falei: eu quero ir. Então, chamei meu primo e falei para ele: vamos hoje? Ele falou: vamos sim. Minha mãe estava trabalhando, então quando ela chegou do serviço, ela falou assim: Vanessa, queria te falar uma coisa. Eu falei: eu tô sentindo, Vanessa, pra gente ir naquela igreja que seu pai falou, o que que você acha? Eu falei: então é de Deus, porque hoje eu também senti e a gente vai, já tá tudo certo, a Olha gente aí. já combinou. Ela: ai, que bênção, que legal. Então nós fomos. Para achar a igreja foi um sufoco, porque é numa chácara Ah, e é no meio do mato e tal. Então nós chegamos nessa igreja. Quando nós chegamos, o pastor já estava falando, nós chegamos bem tarde, ficamos perdidos e tal. O pastor já estava falando, estava pregando, e depois ele orou por algumas pessoas. A segunda pessoa que ele orou foi por mim. olha aí. Então ele orou por uma pessoa lá e depois falou: aquela moça que está sentada lá no fundo com uma blusa bordô. E eu fiquei na dúvida, olhava para um lado, para o outro, para trás. E ele: você que está olhando para trás. E daí eu fiz para ele: dele, você mesmo, você não é a levita que está precisando de um transplante de fígado? Olha! Ele Eita, falou Glória! desse jeito. Quando ele falou isso, eu gelei. Então eu fiquei em pé, mas em pé, tipo assim, meu Deus. E a igreja tem um corredor imenso. Então eu fui indo naquele corredor. Enquanto eu estava andando, Deus estava usando ele para falar sobre mim. Olha! Nossa, já aconteceu várias coisas na sua vida, hein? Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para curar. E olha, ele está me falando que você é levita, né? E daqui a pouco, então, você até canta aqui pra gente e tal. E é bem brincalhão também o jeito dele. Então eu fui lá na frente e ele orou por mim. E ele perguntou o que estava acontecendo. Quando eu fui responder para ele o que estava acontecendo, ele falou: não, não precisa me explicar. Na verdade, eu vou explicar para as pessoas o que está acontecendo. Olha! Você precisa de uma transfusão de sangue, você precisa também de um fígado novo, né? Porque o seu não está prestando mais para nada, falou desse jeito. E falou assim: é uma doença, né, rara, um nome estranho aí. Daí
eu respondi que sim, mas eu quase não conseguia responder de tanto que eu chorava. E daí ele falou assim: tem algum familiar dela aqui? E daí meu primo levantou e foi lá na frente e levou o meu CD. E daí ele falou: meu Deus, ele é levita de verdade, tem até CD da igreja e tal. E falou: o que está acontecendo com ela? Daí meu primo chorava muito. Ele falou: oxe, chamei um aqui que estava chorando. Agora outro também começa a chorar? Ninguém vai explicar o que está acontecendo? Então meu primo falou, né? Ela está precisando de uma transfusão de sangue, ela ia precisar mesmo de transplante de fígado. O médico falou que ia chamar a gente para ver quem é compatível e tal, etc. Daí ele falou assim: hoje ela vai sair daqui curada. Então ele orou por mim. Eu senti uma quentura muito grande que eu nunca senti. Olha aí. Era muito quente, muito quente. Meu corpo inteiro, sabe? Parecia que pegava fogo. E ele falou assim: deita ela, por favor. Falou para as irmãs me deitar no chão. Colocou um pano assim sobre mim. E eu senti uma quentura muito grande. Então ele falou: as pessoas que têm visão espiritual vão ver o que está acontecendo. Vai chegar aqui um fígado novo e esse fígado velho está indo embora. Então a igreja começava a glorificar, muitas pessoas começaram a falar em línguas e tal. Glória a Deus. Foi aquele Pentecoste na igreja. E eu lembro que quando acabou o culto, meu esposo, que na época era meu namorado, ele não tinha ido. Quando acabou o culto, eu mandei uma mensagem para ele falando assim: me encontra na padaria tal, porque tinha uma padaria aqui que era aberta 24 horas. Tá. Porque eu fui curada na igreja. Olha. E daí, ele foi para essa padaria. Ele estava até conversando com um amigo dele, contando, né, que eu queria terminar com ele, porque eu estava doente e tal. Nisso, ele ficou muito feliz e falou: a Vanessa foi curada na igreja. Deu, rapaz, corre lá então. Então, ele foi correndo para a padaria. E eu falei assim para minha mãe. Minha mãe falou: por que a gente está parando aqui? Eu falei: porque eu vou fazer o teste. Minha mãe: teste do quê, menina? Eu falei: mãe, se eu comer um presunto, alguma coisa, eu já passo mal, começo a ficar bem fraca, desmaio, e hoje não vai acontecer isso. Vocês vão ver que eu fui curada. Olha aí. E ela ficou assustada. O olhar dela era de susto. Eu pedi o lanche, ninguém, na verdade, comeu o lanche deles. Eles pediram também, mas ficavam assustados, olhando eu comendo. Eu: gente, vocês não vão comer, gente, tô curada, gente. E comia o lanche e eles apavorados, assim, olhando pra mim. Eu fui curada, fui curada. Daí a gente ficou lá um tempão e eu normal. Então, aquele dia não passei mal, não aconteceu nada. Meu esposo foi feliz pra casa dele. E no dia seguinte, eu voltei no médico. Voltei lá e falei: doutor, eu quero fazer o exame novamente. Ele falou: Vanessa, eu sei que tá difícil para você, é bom você procurar uma psicóloga e tal, porque você vai ter que fazer o transplante, então é bom você passar por acompanhamento. Falei: não, doutor, é que eu quero fazer de novo, porque eu fui curada na igreja, então eu preciso levar o exame para mostrar, né, lá na igreja, para contar o testemunho. O pastor pediu para levar o exame. E daí ele falou assim: você não tá entendendo, você vai precisar de um transplante. Eu falei: sim, mas eu posso fazer de novo? Insisti bastante com ele, ele falou: pode, vai, eu vou te dar o papel. Então, nós fomos fazer o exame novamente. O convênio não queria liberar o exame. Olha aí. Porque eu tinha acabado de fazer o exame, então por que quer fazer de novo? Então me chamaram, né, para poder perguntar por que eu estava fazendo aquele exame de novo e tal. Fazia poucos dias que eu tinha feito. E eu expliquei para a mulher que eu tinha sido curada e queria o exame. Ela deu um pequeno sorriso assim para mim e falou: tá ok, eu vou liberar para você o exame. Então nós fizemos o exame. O exame era bem ruim de fazer. Eu lembro que tirava sangue na veia artéria, assim, no pescoço. Olha aí. Fizemos o exame, levei pro médico olhar. Quando o médico olhou, ele ficou parado assim e falou: espera só um minutinho. E saiu da sala. Saiu da sala, depois ele voltou com o exame novamente em mãos e falou: você mesma pegou o exame? Eles te entregaram para você mesma? Eu falei: sim, me entregaram em mãos e tal. Na hora que colheram o exame, você viu colocando o seu nome no vidrinho, né? Eu falei: sim, doutor, fizeram isso na minha frente, colocaram, tudo normal, mas por quê? Falei para ele, ele falou: porque aqui não tá aparecendo o seu fígado, parece que é um outro. Eu falei: mas é um outro, eu fui curado na igreja. Daí ele olhou assim pra mim, sabe? Ele ficou bem vermelho. Ele é bem brancão assim, então ele ficou bem vermelho.
e falou: Olha, eu quero que você faça o exame novamente, pra gente não ter nenhum erro. Eu falei: Não, doutor, você me desculpa, mas o exame dói demais, eu não quero fazer de novo. Eu fui curada, então eu estou bem. Ai, como eu tô feliz e tal. Falei pra ele. Daí ele falou assim: Realmente você tem muita fé. Diante disso, o que que eu vou falar? Faz assim, Vanessa, daqui 6 meses você volta aqui. Eu falei: Tá bom. Então eu voltei lá com 6, um ano, enfim. Parei de voltar, Glória a né? Deus, glória a Então, Deus. fiquei bem. Que Agora, a Vanessa benção. pode comer coisas doces, que é o que todo mundo pergunta. Eu posso comer fruta, posso comer chocolate e tal. Só que eu não acostumei com o sabor. Eu acho Ah, estranho olha quando aí. eu provo, Tá. porque foram 20 e poucos anos sem comer. Quando eu provo, eu falo, gente, como vocês comem uma coisa tão ruim dessa? Mas a Então, mais ou saúde menos tá, assim. né? Vanessa, Sim, eu costumo dizer aqui no Papo de Sexta que quando a conversa é boa, a hora voa. Né? E olha sim, que já legal, passou, né, o né? Você horário. vê? Aí, o pessoal às vezes fala, nossa, mas o que a gente vai conversar em 1 hora, né? Eu falo, olha, quando a conversa é boa, a gente fica 2, fica 3, né? E ainda teríamos mais testemunhos ainda, né? Da tua parte, mas eu queria, assim, concluir, né? Esse papo tão gostoso e ver como que Deus é maravilhoso. Olha, gente, o testemunho da Vanessa, né? O que Deus já fez na vida dela, e eu creio que o Senhor ainda tem muito mais, né, para fazer na tua vida, né, e agora neste novo momento, adorando ao Senhor e levando uma mensagem de cura, né, de transformação através da música. E tem agora essa canção que é a última canção que você lançou. Tem quanto tempo já, Vanessa, que lançou de pai para filho? Acho que uns 2 meses. Uns 2 meses, olha aí, né? Então, Isso, de pai para fala, filho. fala um pouquinho pra gente dessa experiência, até porque, né, você fez em dupla, né, essa canção, teve uma participação aí especial, é isso? Sim, teve uma participação especial de um compositor, meu amigo, né, muito querido, Samuel Sabino. Olha aí, Fazia tempo que meu nós xará, hein, queríamos Samuel, gravar. hein? Meu xará, Samuel. Fazia tempo que nós queríamos gravar algo juntos, e surgiu a oportunidade. Ele me mandou 2 canções e eu ouvi a outra e falei: Samuel, não é essa música, sabe? É bonita, mas não é para Vanessa gravar. Ele deu risada e falou: Olha, eu vou te mandar uma outra, que ela é muito bonita e tal. Falou bastante sobre a música. E eu falei: Tá bom, me manda aí. Daí ele me mandou a música. E quando eu ouvi, eu falei: Samuel, é essa, vamos gravar essa. Essa canção eu achei no início que eu iria cantar para outras pessoas, sabe? Mas depois, quando nós lançamos, eu falei: Eita, estou cantando para mim mesma. Então comecei a Ah, olha cantar. aí, que Primeiro é lindo, assim, sabe? A palavra nos toca para depois a mensagem ser que transmitida para bênção, outras Vanessa, pessoas. que legal. Então, fala sobre um filho que ele está pedindo ajuda, né? Ele não sabe meio o que fazer, ele está questionando alguns porquês, falando algumas coisas, e de repente Deus chega para ele e fala que ele não precisa entender o processo, né? Ele só precisa aceitar que naquele deserto, naquele vale, o Senhor Jesus vai ajudar ele, né? E naquele mesmo momento, Deus fala para ele receber força, graça, recebe cura. Então, essa mensagem é muito edificante. Nós temos ouvido vários testemunhos de pessoas que têm mandado mensagem falando: Vanessa, esse louvor tem falado muito Olha comigo, aí, que tem sido meu bênção. consolo nesses últimos Glória a dias. Deus. Inclusive, na semana do lançamento, né, a minha prima me falou: Vanessa, tem sido meu consolo e tal, porque meu tio ele teve um AVC, né? Então ele estava hospitalizado bem na semana do lançamento. Então minha mãe também falou: Meu Deus, como que pode? A gente sai de uma prova, já entra em outra prova. Eu falei: Tá cantando isso, mãe? Falei para ela. Então chegou assim no momento bem oportuno. Que bênção. Então, está sendo uma bênção esse louvor. E o meu desejo é que quando as pessoas ouvirem, né, esse louvor, as pessoas sejam transformadas Amém, pela amém, presença de amém. Deus.
E as pessoas que estão ouvindo neste momento esse testemunho, o meu desejo também é que vocês sejam curadas, Em nome né? de Às vezes você Jesus. pode estar aí dentro da sua casa, como já aconteceu comigo, ouvindo, né, uma live e ser curada de algo que para mim era tão impossível de acontecer, ainda mais eu dentro de casa. Qual que é a probabilidade de alguém ser curado dentro de casa? Mas Deus, ele ainda usa pessoas para nos Amém. abençoar. Amém. E o meu desejo é que as pessoas que estão ouvindo neste momento também sejam curadas, sejam transformadas, Amém. que você consiga receber a força, o milagre que você tanto precisa. Glória Que a esse Deus. é uma das bases do meu ministério, é falar sobre cura que não ficou no passado, mas sim está também no presente. Amém. Então, os milagres que Jesus fazia, ele não fazia, ele continua fazendo. Amém. Glória a Deus. Que Eu você também. seja curado e transformado. Amém. Eu também creio muito nisso. Vanessa, olha, para mim, né, foi o nosso primeiro contato, mas já tô apaixonado, viu? Gostei demais de falar com você. Poxa, Mônica, obrigado, Mônica. Manda mais Vanessas pra gente aqui. Olha, foi uma bênção esse tempo aqui. Queria deixar a rede social da Vanessa aí, hein? Olha, @, né? Cantora Vanessa Carvalho. Entra aí para segui-la, né? Lembrando, o Vanessa é com 2 S, né, Vanessa? Então, Isso. @ e é tudo junto, viu, gente? Ó, @ Tudo junto. cantora Vanessa Carvalho, né? Segue ela no Instagram. Olha que lindo esse testemunho aqui, né? Nós somos privilegiados hoje nesse papo de sexta aqui de poder saber, como você mesma disse, né? Que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Vanessa, olha, obrigado. Vamos conversar com a Mônica para a gente fazer parte 2, né? Porque ainda tem muita coisa para contar aqui. Amém. Não é? Eu espero que você tenha Tá bom. gostado, viu? E nós estamos tocando Vanessa aqui na ON Web Rádio. E você que está ligadinho com a gente, na sequência agora já tem a canção de pai para filho aí com a nossa querida Vanessa Carvalho. Olha, um beijo grande para você, para o teu esposo, né? Que o Senhor continue Obrigada. guardando a tua vida, a tua família, a tua casa, né? E que esse ministério continue, né? Levando a mensagem de Jesus para muitas pessoas, não só no Brasil, como a gente já falou aqui, né? Vamos voltar para a África, né? Vamos fazer essa missão pelo mundo aí, Deus tá bom? quiser. Eu Tá fiquei bom. muito feliz. Obrigada. Tá, Deus te abençoe, viu? E para você que tá ligadinho com a gente aqui na ON, a nossa programação não para não, continua e você continua ligadinho com a gente, porque na próxima sexta tem mais Papo de Sexta. Deus te abençoe, beijo grande no teu coração e tchau! Pai, não tô entendendo porque tu permite eu passar por isso. Já não basta a luta do meu dia a dia que é tão difícil. Passo pela prova e já tem outra prova para enfrentar. Pai, é triste, mas vejo nos olhos de muitos a indiferença. Fecharam as portas causando em mim uma dor imensa. Procuro um refúgio no quarto secreto para te contar. Pai, tu sabes de tudo, conhece de perto a minha intenção. Lê meus pensamentos e até esquadrinha o meu coração. Permita que eu entre na intimidade do sobrenatural. Pai, como é que se canta enquanto o mundo está desabando? Se eu não entender, me ensine a aceitar os teus planos. Vem falar comigo, diz alguma coisa, eu preciso te ouvir. Só não me deixe desistir. Só não me deixe desistir.
Não precisa entender o processo, mas tem que aceitar que nesse deserto que está passando eu vou te ajudar. Sou eu quem permito passar pela prova pra te aprovar. Filho, eu sei que é difícil, também já sofri com a indiferença. E injustamente eu fui condenado a sofrer uma sentença. E o meu refúgio na hora da angústia era a oração. Ei, quando as tuas forças faltaram, fui eu que te sustentei. E quando pensaram que você já era, eu te levantei. Por isso você continua de pé, ninguém sabe por quê. Cantando e crendo que estou trabalhando, pois o meu caminho é perfeito e dos meus planos você já